Hoje aqui no nosso segundo vídeo, Bom Dia Espírito Santo, iremos falar sobre a vinda do Espírito Santo. Nós vemos no primeiro vídeo a promessa que está lá em Joel, se cumprindo em Atos 2. Agora nesse vídeo nós iremos ver como foi esta promessa da vinda do Espírito Santo. Espero que você seja edificado nesse dia de hoje por esta palavra, amém? Vamos ler primeiramente Mateus 3. Diz assim, Mateus 3, 10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. O que significa isso? Eu não quero aqui entrar em algumas polêmicas que tem nesse texto, mas eu quero apenas dizer para você que o batismo com o Espírito Santo ele vem sobre nós para nos separar do mundo, para nos separar daqueles que estão condenados para o fogo eterno. E o Senhor nos batiza com o Espírito Santo como selo desta promessa de que um dia ele vai voltar. E como que foi esta vinda do Espírito Santo? Vamos ver aqui em Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som. Observa que veio um som, não foi um vento. Veio um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa em qual estavam assentados. O Espírito Santo ele veio no som. E este som encheu toda a casa. Estava um barulho tremendo naquele lugar, como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. Observa que viram línguas que pareciam de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Esta visão, eles viram essa língua como de fogo que se separou e pousou sobre cada um daqueles que estavam aguardando a promessa de Jesus. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E naquele lugar estavam aproximadamente 120 pessoas. E essas 120 pessoas receberam o Espírito Santo. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito o capacitava. Observe, conforme o Espírito o capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Aqui nós vemos que o Espírito Santo capacitou aquelas 120 pessoas a falar em outras línguas, para que aqueles judeus devotos, vindo de todas as nações, de todos os lugares do mundo, que falavam em outras línguas, em outros idiomas, pudessem entender aquilo que eles estavam falando. Observe. Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia,
Judéia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia, Panfília, Egito e das partes da Líbia próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todas esses lugares aqui citados, cada um tinha ali a sua língua materna. Como nós temos aqui a língua portuguesa, os Estados Unidos têm o inglês, na Espanha tem o espanhol, na Itália tem o italiano, na China tem a sua língua materna. Cada um deles ali ouviu falar em sua própria língua materna. E nós vemos aqui que continua o versículo 11 dizendo: tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. É isso que ele está querendo dizer. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Aqui nós vemos o poder do Espírito Santo quando veio sobre aquele lugar. Foi um poder enorme. E nós vemos aqui, desde o início, desde o primeiro dia que o Espírito Santo veio sobre os primeiros crentes, ele veio e capacitava cada um conforme ele quer. Este é o poder do Espírito Santo, ele capacita cada um da maneira que ele quer. Nós vamos ver este poder do Espírito Santo vindo sobre aqueles crentes, agindo na vida de Pedro na continuação do texto, a qual fala sobre a pregação de Pedro. Então Pedro levantou-se com os onze em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, conforme vocês mesmos sabem. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Vamos ler aqui no versículo 37 agora, que diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha que poder a qual o Espírito Santo derramou sobre a vida de Pedro. Pedro começou a falar sobre as maravilhas de Deus. Pedro começou a pregar o Evangelho e houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas
a igreja de Jesus Cristo, que estavam ali seguindo o Evangelho. Este é o poder do Espírito Santo agindo na vida do crente. O Espírito Santo ele veio para nos selar, para nos batizar, para derramar sobre nós poder, para que então nós cristãos sejamos testemunhas de Cristo nesta geração. Este é o poder do Espírito Santo na minha e na sua vida, revelar Jesus. E no próximo vídeo iremos falar sobre esta obra do Espírito Santo. Eu espero você. Amém? Fiquem com Deus, fiquem com essa palavra, que o Espírito Santo possa completar a boa obra na minha e na sua vida. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Amém?